Hoje não temos nenhuma comemoração, mas em compensação amanhã é Purnima, amanhã é lua cheia, amanhã temos o aparecimento do Senhor Baladeva, Senhor Balarama, amanhã é Balarama Purnima. Então amanhã vamos falar sobre a vida do Senhor Balarama, é jejum total até o meio-dia, amanhã. Então eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, as informações, agora, depois que acabar o programa, e façam jejum auspicioso, fazer o jejum nos dias sagrados, como Jamastami, como Gora Purnima, como amanhã, Baladeva Purnima, enfim, todo jejum que temos que fazer, ou até meio-dia, ou até o pôr do sol, ou até a lua aparecer, como no caso de Mahaprabhu, ou no Jamastami, que está chegando também, jejum total até meia-noite, e nós temos que fazer esses dias sagrados. Isso é auspicioso, isso vai nos dar mérito espiritual. Então amanhã, Baladeva Purnima, um dia bem especial. Hoje não temos nada de comemoração, então vamos começar a leitura, continuar a leitura dos versos do Sri Sri Premadama Devistotram. Eu creio que paramos ontem no 34, que eu falei que hoje seria a metade dos versos, né? Porque são 70. Deixe-me confirmar isso. É isso. Então, agora vamos ler o verso 35, no total de 70. Então, o verso em sânscrito é o seguinte. Artha Bhakta Shokta Shanti Tapipapi Pavanam Lakshakoti Loka Sangha Krishna Dhamma Davanam Ramakeli Sagra Jata Rupakarshanadaram Premadama Devaneva Naumigora Sundaram Premadama Devaneva Naumigora Sundaram. O que quer dizer, então, esse verso em português? Sri Gauranga Deva aliviou a ansiedade que os devotos haviam experimentado devido à sua longa separação e perdoou muitas almas pecadoras, ofensivas, movidas por ansiedade, tais como Gopal, Chapal e outros. O Senhor, então, começou a correr rumo a Vrindavana, às margens do rio Ganges, um oceano de gente, de pessoas, seguiam o Senhor até a capital da Bengala, que na época era conhecida como Ramakeli. Em Ramakeli, o Senhor Gauranga foi atraído por seus dois associados eternos, que eram ministros do governo muçulmano, Sri Rupa Goswami e seu irmão mais velho, Sanatana Goswami. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar,
a forma divina de Krishna Prema. Então aqui, Siddhartha Maharaj está continuando a falar sobre quando Mahaprabhu voltou para Navadvipa. Ele estava em separação dos devotos que estavam longe dele, e aí ele voltou para Navadvipa pela última vez, como lemos ontem, e ele salvou todas as almas, todos aqueles que tinham cometido ofensa contra ele, os pecadores. Ele perdoou muitas almas pecadoras, ofensoras, movidas por ansiedade, tais como Gopal Chapal. Mahaprabhu veio nos dar a misericórdia, ele veio nos tirar dessa ilusão material, ele veio nos tirar do oceano de Maya. Essa é a função extrínseca dele ter vindo. Dar o santo nome, porque o santo nome, o canto congregacional do santo nome é o Dharma, a religião da era de Kali Yuga, é o Yuga Dharma. Ele veio nos dar isso. Essa era que vivemos hoje não é para fazer puja, não é o puja que vai te tirar dessa ilusão material. Nós fazemos o puja sim, mas um puja específico para Kali Yuga. É a oferenda do Arati, oferecemos boga, oferecemos flores, guirlandas, é esse o puja. Não é o puja de outras eras, de Dwapara Yuga. Não fazemos sacrifício de animais como em Treta Yuga. Não fazemos meditação no vazio como em Sati Yuga. Então Mahaprabhu veio dar a prática correta para Kali Yuga. É o canto congregacional dos santos nomes. E aí ele libertou todos da época e está libertando agora aqueles que seguem essa orientação. Se nós seguirmos a orientação dele, nós seremos libertos da ilusão de Maya, a ilusão de querer desfrutar dos sentidos, a ilusão de achar que somos o corpo, a ilusão de achar que a meta última da vida não é amor puro por Deus, Krishna Prema. Isso é ilusão. Nós temos essa grande ilusão. Ilusão também conhecida como loucura. Uma das sinônimos que eles colocam de ilusão é loucura. É uma loucura nós acharmos tudo isso. Que o nosso corpo que vai nos dar felicidade. Não é o nosso corpo que vai nos dar felicidade, é a alma. O corpo dá uma felicidade momentânea, a mente tem uma felicidade momentânea, mas é muito, muito, muito pequena em relação a quando a alma tem a felicidade. A felicidade eterna é somente da alma, não do corpo. E ele continua falando aqui que a Bengala, né? A Bengala, a capital da Bengala, na época, era Ramakeli, um local lá da Bengala. E Shriman Mahaprabhu, ele foi para Vrindavana, atraído pelos seus dois associados íntimos, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, que eram governos, eles trabalhavam para o governo muçulmano. Os dois largaram o emprego, os dois largaram a família, largaram tudo e foram para Vrindavana, para encontrar Mahaprabhu lá. E já contamos outro dia essa história, que quando Sanatana Goswami, ele foi encontrar Mahaprabhu, primeiro foi Rupa Goswami que abandonou o emprego e foi encontrar Mahaprabhu em Vrindavana. E Sanatana Goswami foi depois. E quando ele estava indo a caminho de Vrindavana, Sanatana Goswami, ele passou pela casa da família dele. E a família queria que ele ficasse vários dias lá. E ele percebeu que era a Maya que queria tirá-lo do serviço a Mahaprabhu, de encontrar Mahaprabhu. Então ele falou, não posso ficar aqui. E aí os familiares, não, fica aí, fica um tempo aqui conosco. Isso é Maya. Maya sempre vai pegar. Imagina, Maya, ela testou Sanatana Goswami, imagina nós.
Maya testou um devoto puro. É claro que ele não caiu, mas nós às vezes caímos, escorregamos. Então, não podemos cair na armadilha de Maya. Quando ela coloca algum obstáculo na nossa frente para não ir ao templo, para não servir Deus, para não servir o teu guru, ela sempre vai colocar algo. E algo que é o que você gosta, de repente. É sua família, é o seu emprego, é dinheiro, é fama, é o corpo do outro. Sempre vai ter algo que Maya coloca para nos impedir de servir. Não nos impedir, mas ela vai testar. E aí, se você passar no teste, é ótimo. Se você não passar também e cair, não há problema. Levante, nunca desista. Não é porque você caiu uma vez, você não passou no teste, você vai pensar, eu não consigo, nunca vou conseguir seguir a consciência de Krishna. É muito difícil, eu não consigo. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. É muito difícil, é claro que é difícil. Nada é fácil. No mundo material não é fácil, porque a consciência de Krishna vai ser fácil. Então, nós nunca podemos desistir, nunca desista. Srila Govinda Maharaj falou, tem um livro dele que nós lemos, que ele diz, tente, 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 nunca desista. Então, Mahaprabhu ele foi encontrar os seus dois associados eternos, Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Temos um outro verso agora aqui. Esse aqui é o 36, 36º. Então diz assim: Viagra Varanaina Vanya Jantu Krishna Payakam Prema Nitya Bhava Mata Jadakanda Nayakam Dugda Vanya Marga Bata Matra Sanga Saukaram Prema Dama Devaneva Naumigora Sundaram. Então vamos lá agora para o português. Ao deixar Ramakeli, como foi falado no sloka anterior, que era a capital, ao deixar Ramakeli, o Senhor Supremo continuou através da Bengala rumo a Jagannatha Puri. Depois de deixar Puri, Dan, o Senhor Chaitanya passou pela floresta de Jadakanda em seu caminho até Vrindavana. Lá, ele inspirou os animais da selva, como tigres, veados, elefantes, a se juntarem a ele no canto congregacional dos santos nomes do Senhor Supremo Sri Krishna, intoxicando pelos doces nomes do Senhor, os animais contentemente dançaram junto com o Senhor Supremo, que estava loucamente absorto ao mais profundo êxtase devocional. O Senhor Supremo experimentou realizações profundas à adoração solitária, enquanto ele descia pelas trilhas da impenetrável selva. Da selva de Jadakanda, junto com Balabhadra Bhatta. Eu ofereço as minhas reverências
aquele Senhor Supremo Dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui está dizendo que quando Mahaprabhu saiu de Navadvipa rumo a Puri, ele foi para Puri, depois de Puri ele foi para Vrindavana encontrar Rupa e Sanatana Goswami. E no caminho ele passou por essa floresta chamada Jadakanda. E na floresta, ao fazer o canto congregacional dos Santos Nomes, com outros devotos, os animais seguiram ele, os animais foram atrás dele. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, está muito bem descrito, com muitos detalhes. Tigres, elefantes, enfim, vários animais, veados, vários animais seguiram ele no canto congregacional dos Santos Nomes. E cada um da sua forma, dançando, cada um da sua forma, cantando o santo nome. Uma vez perguntaram para um sannyasi, mas eles falaram como ser humano? Claro que não. Eles cantaram os santos nomes da forma deles. E seguiram Mahaprabhu, foram seguindo. Os animais seguiram e participaram do canto congregacional dos santos nomes. Então veja só o poder de Mahaprabhu. Ele libertou todos. Todos que estavam com ele foram libertos. Todas as almas. Por isso ele veio para o mundo material, há 537 anos atrás. E ele libertou a todos. Rumo a Vrindavana, ele cantou pela selva, uma selva totalmente difícil de entrar, mas ele foi com animais selvagens, tigres. Mas o tigre não atacava ele? Claro que não, ele é Deus. E não só ele, né? Tem história de tigre. Srila Govinda Maharaj, quando ele era bem pequeno, às vezes a mãe dele deixava por 1 ou 2 minutos, deixava de tomar conta dele. Enfim, mãe não vai ficar o dia inteiro olhando para a criança, ela tem que fazer os afazeres dela. E qualquer momento que ela distraía, quando ela ia ver, Srila Govinda Maharaj estava brincando com os tigres, passando a mão na cabeça do tigre, deitado na barriga do tigre. E não é tigre anestesiado, como alguns, né? Alguns vão na Índia, alguns vão naquela região da Bengala, porque o tigre de Bengala tem esse nome porque é daquela região, né? E alguns vão lá e o ser humano ele dá anestésicos, deixa o tigre meio dopado para não atacar o ser humano, não ter nenhum perigo. Aí as pessoas vão lá e tiram fotos, abraçada no tigre, deitada do lado do tigre. Mas Srila Govinda Maharaj ele brincava com os tigres. Srila Govinda Maharaj tem uma história também da biografia dele, que tinha 2 búfalos. Tinha 2 búfalos no mate, na época de que Srila Siddhar Maharaj, logo que Srila Govinda Maharaj entrou no mate, na missão, ele depois comprou 2 búfalos para servir a missão, e ele brincava com os búfalos. Ele brincava, e Srila Siddhar Maharaj não gostava disso, porque o búfalo é muito grande, muito forte. Qualquer gesto, qualquer movimento, de repente, pode matar a pessoa, com aqueles chifres enormes que eles têm. Srila Siddhar Maharaj não gostava. E um dia, quando ele viu os búfalos brincando, um animal daquele tamanho brincando com Srila Govinda Maharaj, aí ele chegou para Srila Govinda Maharaj e falou, realmente eles gostam muito de você. Eles brincam com você. Então, Srila Govinda Maharaj, Mahaprabhu, claro, eles tinham esse relacionamento com os animais, mesmo animais perigosos, ferozes. Mesmo eles tinham todo esse poder em relação aos animais. E Mahaprabhu andou, então, cantando congregacionalmente com os animais nessa floresta, Jadakanda. E também ele estava junto, como diz aqui, com o seu servo, né, com o seu devoto, Balabhadra Bhattacharya. Vamos para o outro sloka.
Ganga Jamuna de Bindu, Madhavadi Mananam, Maturarta Chitta Jamunagra, Bhagadavanam, Smarta Vrajadati Tivra, Vipralamba Kataram, Premadama Devaneva Naumigora Sundaram. Então agora o verso 37. O senhor Gauranga Sundar mostrou grande honra às deidades que encontrou às margens do Ganges, em Kashi e em Bindu Madhava, na confluência do Ganges e do Jamuna, em Prayaga. Então, o Ganges, ele se une ao Jamuna. Então, Mahaprabhu, ele foi andando em relação a Vrindavana, nas margens do Ganges, até chegar o Jamuna, nessa confluência entre os dois. E esse local é chamado Prayaga. Seguindo a corrente do Jamuna, o Senhor começou a correr rapidamente nas suas margens, ansioso de obter um vislumbre do local sagrado, conhecido como Mathura. Devido aos pensamentos divinos sobre os passatempos de Vrindavana dominarem a sua memória e causarem o sentimento intolerável de separação. O senhor Gauranga Sundar caiu inconsciente e ofereço as minhas reverências àquele belo senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui, continuando, Srila Siddhar Maharaj continua a contar a história que Mahaprabhu estava indo em direção a Vrindavana, ele, na beira do Ganges, ele foi pela beira do Ganges, chegou no Jamuna, na confluência, ele continuou a andar, depois ele correu, ansioso na beira do Jamuna para encontrar o local sagrado, o Mathura, onde Krishna apareceu. E ele recordou na memória, Mahaprabhu recordou na memória, claro, ele é o próprio Krishna. Então são os passatempos de Mahaprabhu indo em direção a Vrindavana. E aí, quando ele recordou na memória, veio aquele sentimento de separação, amor em separação, que é o mais elevado que existe. Então essa é a parte agora que Srila Siddhar Maharaj conta, e ele não chegou ainda em Vrindavana, ele está no caminho de Navadvipa, ele foi para Puridam, de Puridam ele foi para Vrindavana. É muito longe isso. Nós hoje vamos de avião, alguns vão de trem, horas e horas e horas de trem, de Puri até Vrindavana. Muito longe. De Navadvipa para Puri é muito longe. Muito longe. De Navadvipa, hoje a gente faz o seguinte caminho, Navadvipa até Calcutá, dá 4, 5 horas de carro, de Navadvipa até Calcutá. Depois de Calcutá, né, a pessoa pode pegar um avião e vai chegar em Puridam, mais ou menos 50 minutos de avião, 40 minutos, até Puridam. De Puridam a Vrindavana é muito longe também. E Mahaprabhu fazia tudo isso a pé. Não só ele. Nityananda Prabhu, os associados, eles iam todos os anos de Navadvipa até Puridam a pé para participar do Ratha Yatra. Eles saíam 1 mês, 2 meses antes do Ratha Yatra para ir até Puridam, onde Mahaprabhu estava.
Mahaprabhu falou para eles, venham todo ano para o Ratha Yatra. Mas Mahaprabhu não podia falar para eles, venham me ver todo ano. Então ele falava, venha para Puridam, para o Ratha Yatra. E todo ano os devotos iam 1 ou 2 meses andando para chegar, mais 1 ou 2 meses para voltar. Então Mahaprabhu fez todo esse caminho a pé. Não existia trem, não existia ônibus, não existia nada na época. Vamos para o próximo verso. O verso 38 agora. Madhavendra Viprulamba Maturesta Mananam Premadama Dristakama Purya Kunjakananam Gokuladi Gosta Gopa Gopika Priyam Karam Premadama Devan Eva Naumi Goura Sundaram. Então fala o seguinte, o 38º verso. O Senhor Chaitanya afirmou que o humor de separação profundo que Madhavendra Puri fora capaz de experimentar, conforme é descrito no seguinte belo verso, primeiro falado por Shrimati Radharani, é o ponto zenite e o objeto desejável da pura adoração. Então aqui tem o verso e diz o seguinte, ó meu Senhor, ó Mestre mais grandioso, ó Mestre de Mathura, quando é que eu verei você novamente? Devido a que eu não posso ver você. Está falando de Krishna, claro. O meu coração agitado tornou-se instável. Ó mais amado, o que farei agora? Depois que o Senhor entrou em Vraja, o palco de fundo, onde os passatempos de amor puro são atuados, ele ficou dominado até obter a plena satisfação de seu coração. O Senhor ficou encantado ao ver os belos jardins e os bosques da floresta que serviram como o seu palco para passatempos espirituais. E uma era anterior, enquanto visitava 12 florestas de Vrindavana, o Senhor exibiu vários tipos de relacionamentos diferentes com os meninos pastores e as donzelas pastoras, e ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Goranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui foi falado esse verso que Shrimati Radharani vamos ver aqui. Esse verso aqui foi falado primeiramente por Shrimati Radharani. Então Madhavendra Puri tinha esse amor puro por Deus. Madhavendra Puri é o guru de Isvarapuri. E Isvarapuri é o guru de Mahaprabhu. Então, Madhavendra Puri é o Paranguru de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Madhavendra Puri é um devoto puro, extremamente, de Narottama Das Sakura. Não tem assim, notificações de gurus
tão elevados. De Narottama Das Thakura depois passa para Madhavendra Puri. Desculpa. Madhavendra Puri é antes de Narottama. Tem a sucessão discipular de Krishna e vem Krishna para o Sr. Brahma, do Sr. Brahma vem para Narada Muni, de Narada Muni para Vyasadeva, de Vyasadeva para Madhvacharya, de Madhvacharya pula até Madhavendra Puri, que tinha amor puro por Deus. Tem várias histórias de Madhavendra Puri falando que Deus próprio serviu ele. Falamos isso esses dias, né, de servidão. Falamos isso em servidão, que o próprio Senhor serve o seu devoto puro. Madhavendra Puri também entrou nisso. O Senhor Supremo, Sri Krishna, foi servir Madhavendra Puri. Essa história é muito bonita, muito comum. Sempre se fala nessa história, os gurus falam, que o Pujari estava lá adorando a deidade, ele ofereceu a boga para a deidade, e aí ele tirou a praçada do altar, depois oferecida, claro, a boga, virou praçada, ele tirou do altar, e de noite ele sonhou com a deidade. Na verdade, isso não é um sonho. Nós sonhamos pela mente, mas devotos puros, ou o próprio Pujari, às vezes, ele sonha com Deus, e não é sonho. Deus, ele dá informações, às vezes, para alguns Pujaris. O Pujari tem um relacionamento mais próximo com Deus, então, alguns Pujaris sonham com Deus, e não é sonho, é uma informação. Então, o Pujari sonhou com Deus, com a deidade, e a deidade falou para o Pujari, olha, vai lá no altar, quando você ofereceu vários potes de arroz doce, eu escondi um para Madhavendra Puri. Está lá no altar, atrás de tal coisa. Falou onde estava escondido. E o Pujari acordou de manhã, foi lá, abriu o altar, acordou a deidade, e quando ele foi ver o arroz doce, estava lá, o pote de arroz doce estava guardado para Madhavendra Puri. A deidade guardou, veja só, a deidade guardou a sua praçada, escondeu a praçada para Madhavendra Puri. E no sonho falou para o Pujari, leve essa praçada para Madhavendra Puri. Você vai perguntar por Madhavendra Puri e você vai achá-lo na cidade. E o Pujari saiu gritando o nome de Madhavendra Puri, e ele chegou até Madhavendra Puri, deu a praçada, contou a história, e Madhavendra Puri saiu correndo para outra cidade, porque ele não queria fama e poder, porque ele sabia que o Pujari ia contar para os outros, e todo mundo ia querer tocar os pés dele, todo mundo ia querer glorificar ele. E a fama e o poder, pratista, ela corre atrás do Vaishnava, mas o Vaishnava foge da fama e do poder. O verdadeiro Vaishnava, o devoto puro, ele não quer fama e poder, ele se esconde disso. E Madhavendra Puri foi correndo longe, foi se esconder dessa fama, mas quando ele chegou na outra cidade, a cidade já sabia da história. E não tinha celular na época, não tinha internet, não tinha nenhum meio de comunicação assim. Mas quando ele chegou na cidade, já estavam sabendo que a deidade tinha guardado a praçada para ele. Então, Madhavendra Puri, uma alma extremamente elevada, e Srimati Radharani foi a primeira a falar esse verso aqui. A primeira a falar esse verso que acabamos de ler. Do amor em separação, que é o mais elevado que existe. E como foi falado aqui, Krishna, ele tem o máximo do prazer, do lila, do êxtase, ele tem o máximo do passatempo dele, o máximo de êxtase no passatempo dele, quando ele está em Vrindavana. Várias vezes a Srila Siddhartha já falou isso. Quando ele está em Vrindavana, é o máximo do prazer. Ele pode estar com Srimati Radharani e as Gopis em Kurukshetra, mas ele não tem esse êxtase, esse prazer. Então ele tem que ter tudo de Vrindavana. O bosque de Vrindavana, o rio Jamuna, as margens do Jamuna,
as cavernas da colina de Govardhana. Somente assim vai acontecer o relacionamento mais íntimo de Krishna com Shrimati Radharani e as gopis. Tem que ter toda a parafernália, não basta somente ele estar ao lado dela. Ele tem que estar de vaqueirinha tocando flauta. Em Kurukshetra ou em Dwaraka, ele é rei. Ele está com roupa de rei. Ele está com coroa de rei. E não é isso que Shrimati Radharani quer. Ela quer o amor mais próximo com ele quando ele está de vaqueirinho, tocando flauta, em Vrindavana. E toda essa parafernália é Balarama. Amanhã é o dia do Senhor Balarama, aparecimento do Senhor Balarama, né? Como eu falei no início agora, quando eu olhei o calendário. E Balarama é toda a parafernália para acontecer o Lila de Krishna. Balarama é toda a parafernália para servir Krishna. Então você pega, por exemplo, aqui, esse livro aqui é Balarama, o Kartal é Balarama, tudo que é usado para servir Krishna, para servir o casal divino, é Balarama. As panelas da cozinha, que cozinham o alimento para Krishna, é Balarama. Tudo é Balarama. Balarama é tudo que tem para servir Krishna. Balarama nunca vai deixar Krishna ficar sem serviço. Da mesma forma que Nityananda Prabhu nunca vai deixar Mahaprabhu ficar sem serviço. Nunca vai deixar de servir. E Nityananda Prabhu é Balarama, o irmão mais velho de Mahaprabhu. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Eu vou separar algumas aulas de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Chara Maharaj, sobre Balarama ou Baladeva. Vamos falar de manhã e à noite também. Então, à noite, eu vou colocar o convite hoje também para quem puder vir no festival presencialmente. Presencialmente é muito diferente de assistir pela internet. Claro que pela internet também é válido, mas presencialmente é muito melhor. A deidade pode te ver. Pela internet você vê a deidade, mas aqui pessoalmente a deidade, a gente pede a misericórdia da deidade, a deidade olhar para nós. Você vai cantar diretamente para a deidade aqui. Você vai honrar a praçada que foi oferecida para a deidade aqui. Então é muito melhor presencialmente. Quem puder, venha. Vai ser às 19 horas o programa da noite e de manhã às 7 horas, como todos os dias. Então amanhã, você que está aí assistindo, não perca o Festival do Senhor Balarama, ou Baladeva, como queiram chamar. É a mesma personalidade. Vamos ler mais um verso. Estamos no 39 agora, 39º. Então esse verso diz o seguinte: Prema gunja nali punja puspa punja ranjitam Gita nritya daksha paksha vriksha laksha vanditam govastchadinada dipta purva moda meduram premadama devan eva naumigora sundaram. Então, a tradução para o português. Enquanto caminhava, divertido, pelos bosques da floresta de Vrindavana, o Senhor foi recebido com júbilo por enxames de abelhas. Veja só, até as abelhas murmurantes que estavam muito ocupadas em discutir a respeito do amor puro, enquanto ficavam paradas, planando
Elas ficavam paradas no ar, as abelhas, enquanto estavam discutindo a respeito do amor puro. Sobre a floresta e as flores da floresta brotadas, milhões de árvores alinhando os bosques da floresta harmoniosamente, ofereceram os seus respeitos ao senhor Gauranga Sundar em uníssono com uma variedade de pássaros, cantando e dançando com perícia em puro deleite. Então as abelhas, os pássaros, tudo estava dançando, cantando, com deleite de Mahaprabhu no canto congregacional dos Santos Nomes. Como eu já falei, cada um da sua forma, claro. As abelhas fazendo o barulho propício delas, os animais, os pássaros cantando, cada um da sua forma, mas cantando o Santo Nome, dançando cada um da sua forma. E eles ofereceram os seus respeitos ao Senhor Supremo, Gauranga Sundar, num som único, uníssono, com vários e vários pássaros de espécies diferentes, dançando com perfeita e puro deleite. A mente do Senhor ficou inundada com os sentimentos amorosos devido à lembrança de como as vacas, bezerros e bois da morada sagrada de Vrindavana afetuosamente chamavam por ele em passatempos anteriores. Então, da mesma forma que Krishna tinha essa afeição das vacas, dos bezerros, dos bois, chamando ele, ele sentiu a mesma sensação aqui na floresta, com as abelhas, com os pássaros, com o tigre, com o elefante, com os animais, com as árvores, com tudo. Ele sentiu a mesma sensação. Então, nos passatempos anteriores, né, que ele tinha em Vrindavana. Desse modo, elevando o espírito de suas emoções de amor puro. Então, essa é a forma que Mahaprabhu sentia. Mahaprabhu, na verdade, ele veio a parte intrínseca. Eu falei da parte extrínseca, né? Que ele veio nos dar o Mahamantra, ele veio nos dar o canto congregacional de Santos Nomes. Mas a parte intrínseca que Mahaprabhu veio aqui na Terra, 537 anos atrás, qual é a parte intrínseca, o motivo intrínseco? Ele sentir esse êxtase que Shrimati Radharani sente. Ele sentir esse êxtase, essa bem-aventurança que Shrimati Radharani sente. Ele não conseguia conceber isso. Como ela pode gostar tanto dele? Como funciona isso? E ele veio com humor, o coração de Shrimati Radharani, bhava de Shrimati Radharani, e a pele, a tez, cante de Shrimati Radharani. Então, ele indo para Vrindavana, na floresta, ele teve todo esse sentimento ele teve de Shrimati Radharani por ele. Amor puro, êxtase supremo, madura rasa. Mahaprabhu teve tudo isso. Então, continuando aqui, eu ofereço as minhas reverências àquele Senhor dourado, Gauranga Sundar,
a fonte divina de Krishna Prema. Amanhã, então, vamos ler o verso 40, 40. São 70, então estamos chegando, já passamos da metade hoje. Amanhã continuaremos de manhã a ler. Não, amanhã não, desculpa, amanhã vai ser o Festival de Balarama. Então amanhã nós vamos pular essa leitura, vamos somente ler agora no sábado, né? Amanhã, sexta-feira, vai ser o Festival de Balarama. Então no sábado vamos continuar aqui no verso 40 do Sri Premadama Devi Stotra. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não. Somente cumprimentando uns aos outros aqui, dando a Bhakti Pranana. Mas amanhã, então, não percam o festival. Não percam o festival. É importante, é o irmão mais velho de Krishna. É o irmão mais velho de Krishna. O irmão dele, em Treta Yuga, apareceu como Lakshman, o irmão do Senhor Ramachandra, mas era o irmão mais novo. E ainda no Apari Yuga, Balarama apareceu como o irmão mais velho. E agora em Kali Yuga, a mesma personalidade, o irmão de Krishna, apareceu como Nityananda Prabhu, a misericórdia personificada. Então amanhã também vamos falar sobre Nityananda Prabhu, claro, porque nós somos seguidores de Mahaprabhu, nós somos Gaudiya Vaishnavas, então não podemos deixar de falar amanhã de Nityananda Prabhu. Vamos cantar agora então o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão e ver quem está participando conosco. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura. Jaha Vigna Nasha Vishtapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Gosai Jar Muni Tarada. Asapar Padarinu Rapanchara. Dasabala Padarini Radhe Charana Sevi Bhakta Saniva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saniva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Gosai Jobe Praje Koilo Baso. Jai Gosai Jobe Praje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bala Hari Braja Vrindava.
বৈষ্ণব পদে মজাই আমার গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার বৈষ্ণব পাদ বন্ধ করিয়াছ গুরু বৈষ্ণব পাদ বন্ধ করিয়াছ সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরি নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি গৌর 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 হরি গৌর 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 হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর নিতাই গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর নিতাই গৌর হরি গৌর নিতাই গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর নিতাই গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Então hoje temos aqui conosco, participando. Não esqueçam, amanhã jejum total até meio-dia, amanhã aparecimento do Senhor Balarama. Temos aqui conosco hoje a Natasha Lima, a Shrimati Devidasi, Vijaya Prabhu, Batim, Paola conosco também, Dharmendra Gopi, Dayal Nitai Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, Amaline Devidasi, deixe-me ver mais aqui. E temos aqui também conosco hoje o Ramagopal Prabhu. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até a noite com a leitura da aula de Silachara Maharaj. Ontem nós lemos uma aula muito importante, quem não é iniciado ainda, quem já é iniciado tem o seu Guru Deva, mas quem não é iniciado, ontem nós lemos quais são as qualidades que o Guru tem que ter. Então, um Guru genuíno, ele tem que controlar, ele tem que tolerar os seus impulsos. Quais são esses impulsos? Nós lemos ontem o impulso da fala. Ele tem que controlar o que ele fala, ele tem que controlar a raiva,
ele tem que controlar a mente dele, ele tem que controlar a língua, o paladar, ele tem que controlar o estômago, a quantidade que ele come, e ele tem que controlar os genitais. Então, o Rupa Goswami falou, aquele que controla, tem o controle sobre esses 6 impulsos, ele pode ser um guru e dar iniciação para o mundo inteiro. Então, Dandavat Pranam a todos, um bom dia, até a noite às 19 horas.